né? Isso, então, bom dia a todos. Estamos começando aí a nossa segunda aula da semana 11, a primeira semana do módulo 2, a primeira semana do módulo 3, desculpe. E eu deixei aqui no chat para vocês uma lembrança importante. Nós vamos fazer novos grupos no módulo 3. E para isso é preciso que vocês escolham, né, os novos grupos lá naquela planilha do Google Drive, né? Mesmo que o grupo não vá mudar, é importante colocar lá de novo, porque os grupos antigos vão ser ignorados, tá bom? Nós tivemos um pequeno problema lá na passagem do módulo 1 para o módulo 2, que eu vou tentar evitar agora. Então, ao invés de desmanchar os grupos antigos, eu vou só acrescentar os grupos novos para ver como funciona, tá bom? Então vamos lá. O que nós vimos na aula passada, Leandro, foi o seguinte, que uma sequência é isso aqui, ó, é uma sequência de números reais, né, assim, né? E essa sequência foi usada, por exemplo, para aproximar o número π. O número π não é uma fração, e a gente queria aproximações por frações do número π. E aí a gente usou isso daqui. Tem uma historinha gozada, né? O Arquimedes foi o primeiro a tentar essas aproximações por polígonos inscritos. Então essa daí foi uma ideia boa. Depois a gente viu que as sequências podem ser usadas também para outros fins, que era, por exemplo, a sequência de Fibonacci, que modelava o número de casais de coelhos depois de um determinado tempo, né? Então eram coisas assim. Vimos também como é que essa sequência de Fibonacci estava relacionada com aquela razão áurea que era usada pelos gregos, né? Então tudo isso motivou o estudo disso daqui, ó, de uma sequência como essa. E a sequência pode ser vista como uma função em que o domínio, que não é um intervalo como é usual, mas o domínio são os números naturais, os números 1, 2, 3, etc., né? Então, quem é o jésimo termo da sequência? É o valor da função A no ponto J. Então, essa daqui é que é a ideia. E aí você pode, fazendo isso, olhar o gráfico da sequência. Um gráfico como esse daqui, né? No ponto 1, o valor é o A1. No ponto 2, o valor é o A2. No ponto 3, é o A3 e assim por diante. Essa é uma ideia boa porque esse gráfico ajuda a gente a visualizar a sequência, da mesma forma que os gráficos de funções usuais ajudam a gente a entender a função, né? E uma coisa super interessante, que é o que a gente vai abordar hoje, é o seguinte: uma vez que a gente tem o gráfico de qualquer coisa, né, compulsivamente a gente olha para a área abaixo do gráfico dessa qualquer coisa. No caso de uma sequência, a gente olha para essas áreas aqui, ó. Como é que seriam calculadas essas áreas? Olha só, você considera, por exemplo, aqui no número A1, o retângulo de base 1 e a altura A1. A área desse retângulo é 1 vezes A1. Ok. A área desse outro retângulo também é 1 vezes A2. A área desse retângulo, 1 vezes o A3 e assim por diante. Então, a soma dessas áreas todas, né, que, num certo sentido, é a área abaixo do gráfico, é isso daqui, ó. A soma seria A1 mais A2 mais A3, etc. Essa soma, então, representa a área abaixo do gráfico, né? Ok? Então, essa soma seria o análogo das áreas abaixo dos gráficos das funções usuais, né? Só que agora o domínio é esse daqui. Olha, essa comparação é muito legal, né? A gente vai falar muito dessas somas, elas são ditas as somas parciais da série. E isso vai fazer uma diferença importante aí pra gente, ok? Ok, vamos ver como é que a gente calcula isso daqui. Tem uma diferença importante, que é o seguinte: no caso de funções contínuas, em que você tem derivada, etc., calcular essas áreas é relativamente simples, porque você tem o teorema fundamental do cálculo.
Aqui você não tem esse teorema e essa soma não é tão facinho assim. Em alguns casos a gente calcula, mas não são em muitos. Então vamos começar, por exemplo, uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma progressão em que os termos é assim, né? O termo seguinte, que é o A2, é o A1 mais a razão, né? Mais o termo disso daqui. Aí você coloca isso daqui, esse é o A2. Quem é o A3? É o A2 mais R, que nesse caso é 2. E assim por diante. Eu estou supondo que o primeiro termo é 0 e que a razão é 1, só para simplificar as coisas, né? Ok. Então tá aí, quem seria a soma parcial nesse caso? Seria o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o termo de ordem de ordem n, que é isso daqui, ó, jn menos 1. Então você tem que somar isso daqui. Essa soma tem uma história um pouco cômica, eu não sei se é verdade, né? Que o Gauss, enquanto era ainda aluno primário, né, da escola primária, estava lá assistindo aula, o pessoal estava fazendo uma bagunça danada, o professor resolveu dar um castigo para ele. Disse, olha, todos vocês aí, somem todos os números de 1 a 100. E Gauss resolveu a soma assim, quase que imediatamente. Ele disse, a soma vai ser 100 vezes 99 divididas por 2. Uau, o professor caiu o queixo, né? E perguntou como é que o Gauss tinha feito essa questão. Aqui o que ele fez? Ele somou de 1 até n menos 1. E depois fez a mesma soma no contrário daqui para cá. Então quando você soma, olha só, está sempre o mesmo número, né? Aqui dá n, aqui dá n, aqui dá n e aqui por diante. Como você tem n menos 1 termos, então isso aqui vai ser n vezes n menos 1. Uau, né? Aí se você, isso aqui é 2 vezes a soma, divide por 2, tá lá a brincadeira toda especial, né? E é curioso porque essa soma tinha que dar um número natural, com certeza. E aqui você está dividindo por 2. Aí você pergunta, ué, vai ter algum problema aí, né? Não tem, porque se o n for par, né, se o n for ímpar, o n menos 1 é par. E se o n menos 1 é ímpar, o n é par. Então sempre um dos dois é par, e aqui você divide por 2, dá um número legal, né? Okay? Agora, vocês estão vendo que é um argumento bastante engenhoso, não é assim tão trivial, né? E outra coisa também que esse argumento nos diz é que não tem um jeito geral de você calcular essa soma. Ela é sempre feita assim, caso a caso, tá bom? Então, tá lá, em geral, né, se você tem o primeiro termo A1 e a razão é R, aqui está o termo geral da progressão aritmética, né? Se você olhar isso aqui na variável J, isso está sobre o gráfico de uma reta. Sobre o gráfico de uma reta. E essa soma que a gente está fazendo seria a área abaixo desse gráfico aqui, né, do negócio que está assim. Uma coisa que a gente vai fazer logo em seguida é começar a aumentar esse n, né, essa soma. E nesse caso a gente percebe que se a gente aumentar o número de termos, essa soma vai aumentar indefinidamente, né? Okay? Então é um ponto importante aí para a gente fazer, tá bom? Então essas somas parciais lembram essas áreas aqui abaixo do gráfico. Okay. Vamos ver agora um outro exemplo que é da progressão geométrica. Uau, essa série aqui é uma série, não é a série, é a sequência ainda, uma sequência importante, vocês já conhecem bastante. Como é que a gente calcula as somas parciais dessa progressão geométrica? Vamos supor, para simplificar, que o primeiro termo é A1, não tem problema, né? Como é que seriam os termos seguintes? O A1 é 1, e o termo seguinte é A1 vezes R. O termo A3 é o anterior vezes o R, fica R ao quadrado. E assim por diante, o AJ é R elevado a J menos 1. Né? Virou aqui que o A3 é R elevado a 2. Então o AJ é R elevado a J menos 1. Né?
E as somas parciais são essa soma daqui, ó. O A1 mais o A2, etc, etc, fica 1 mais R. São todas as potências de R a partir do N igual a 1. Então vamos ver, se o R é 1, não tem problema, essa soma é 1 mais 1 mais 1, a soma vai dar N. Agora, se o R é diferente de 1, essas somas podem ser usadas também por um argumento bastante engenhoso. Olha só que coisa legal. Deixa eu enfatizar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou aqui somar, aqui está o SN. O SN é isso daqui. Se eu pego o SN e somo isso daqui, olha, né? Okay? Aí eu posso fazer o seguinte, eu deixo o 1 de fora e aqui eu coloco o R em evidência. Fica isso daqui. E eu observo que essa outra daqui vai ser o SN de novo. Olha só que coisa interessante. Então, o que acontece? O SN mais esse número fica igual a 1 mais R vezes SN. E aí eu posso isolar o SN. Isolando o SN, né, passo esse para cá, o outro para lá, aquela dança das cadeiras, né, o SN vai ficar 1 menos R elevado a N divididos por 1 menos R. Uau! Então, a gente consegue calcular as somas parciais de uma progressão geométrica com esse argumento. Né? Então, essa daí é bem interessante isso daqui. Né? Mas vocês estão vendo que para progressão aritmética é um argumento, para geométrica é outro, e pela variedade de situações que a gente tem, né, cada um desses argumentos são muito específicos. Isso aí sugere que a gente fazer isso para o caso geral vai ser uma coisa um pouquinho delicada. Né? Mas a gente pode fazer o seguinte, mesmo que a gente não saiba exatamente a soma, nós podemos fazer estimativas. E essas estimativas vão ser muito importantes. Tá bom? Então, quais são as estimativas que a gente vai fazer? Por exemplo, no caso em que a função, que é a sequência, a j, é 1 sobre j ao quadrado. Essa sequência tem uma facilidade que é a seguinte. O gráfico dela está sobre o gráfico dessa função aqui, ó, da função f de t igual a 1 sobre t ao quadrado. Então, quem é a sequência? É o valor dessa função nos valores inteiros, nos valores naturais de t. Então, está aqui a sequência. Tá legal? E aqui é que a gente entende a importância da gente interpretar essa soma como área abaixo do gráfico. Olha só, se a gente olhar essa soma, você faz o seguinte. Essa função tem um problema lá no t igual a 0. Né? Vamos começar do 1 em diante. Eu vou calcular a integral dessa função aqui, de 1 até n. Okay? Com isso, eu deixo esse primeiro termo de fora. Mas daqui para frente, se eu calcular a integral, que é a área abaixo do gráfico da função, essa integral é maior do que essa soma dos retângulos. Então, está aqui, ó, o SN, eu deixo o A1 separado. Daqui para frente, essa soma é menor ou igual que a integral de 1 até n da função. Uau, aí sim, né? E veja, é uma estimativa, não é uma quantidade igual. Aí eu deixo isso daqui, é o número... quando eu calculo essa integral aqui, né, do SN, vai ficar, esse daqui é 1, eu faço essa soma, vai dar esse número que está aqui. Por quê? Porque eu sei calcular essa integral usando o teorema fundamental do cálculo, etc. Né? Fica 1 sobre n, de 1 até lá, aí eu somo 1 com o outro que vai aparecer aqui, está aqui ilimitado. E outra coisa super importante, olha só, o Leandro perguntou sobre a aula passada, qual é o resultado fundamental da aula passada? Nós trabalhamos com sequências e vimos que elas podem ser usadas para fazer a diferença entre os números fracionários, que são os números racionais, e os números reais. Se vocês olharem essa sequência daqui,
essa sequência, olha só, a próxima sequência vai somar o n mais 1. E são sempre fatores positivos. Então, essa sequência, a gente diz que ela é não decrescente, no sentido que ela só aumenta, né? Ela nunca diminui. Então, uma sequência que nunca diminui e que é limitada superiormente, no caso dos reais, essa sequência é necessariamente convergente. Esse é um axioma importante da aula passada, tem que olhar lá com bastante cuidado. Chama o axioma da completude dos reais. Para os reais, toda sequência que cresce e é limitada superiormente é convergente. Então, olha aqui, ó, essa sequência é não decrescente, porque os termos são sempre positivos. E é limitada superiormente. Por quê? Porque isso aqui é sempre menor ou igual que 2. Uau! É menor que 2 menos 1 sobre n, que é menor do que 2. Então, todas essas áreas, se você considerar uma quantidade bem grande delas, são sempre menores ou iguais que 2. E como essas áreas são uma função, uma sequência crescente, né, em particular não decrescente, a gente vai concluir que essa sequência aqui é convergente. Tá bom? A gente vai fazer isso aqui um pouquinho mais adiante, mas a gente está usando aqui um argumento que é usar a integral conhecida para majorar essa soma. Isso vai ser importante lá. Tá bom? Ok. Agora, então, se for o gráfico de uma função, essas estimativas ajudam muito. Mas tem gráficos, tem funções, perdão, que não são gráficos de função. E essa daqui é uma função importante, uma sequência importante. 1 sobre j fatorial. Talvez aqui fosse bom a gente falar por que o j fatorial vai ser importante no que a gente vai fazer daqui para frente. Talvez a gente possa fazer um argumento que é uma brincadeira assim, né? Vamos considerar a função que é assim, ó, que é x elevado a j. X elevado a j. Bom, é a função x que está lá. Se eu derivar essa função, fica j vezes x elevado a j menos 1. X elevado a j menos 1. E se eu derivar mais uma vez, vai ficar j, que multiplica j menos 1, né, que multiplica x elevado a j menos 2. A j menos 2. Então, veja o que está aparecendo. Eu derivei uma vez, apareceu j. Derivei mais uma vez, apareceu j menos 1. Se eu derivar mais uma vez, vai aparecer j menos 2. Então, está aparecendo um fatorial aqui que multiplica. Tá vendo? É por esse motivo que esse fatorial aqui vai ser importante para a gente. Tá bom? Então, vamos voltar lá, nesse exemplo, né? E fazer o seguinte, olha, eu quero calcular aqui, né, como é que seria as somas parciais assim. Não tem argumento genial, um argumento muito interessante, né? Não tem ainda um Gauss para somar isso aqui tudo, né? E assim, genericamente falando, não dá para fazer. Mas vamos fazer uma estimativa. Olha só, quem que é o fatorial? 2 vezes 3 vezes 4, etc. Né? Ok? São n menos 1 termos. Eu vou fazer uma estimativa bem grosseira. Todos esses números a partir do 2 são menores do que 2. Né? O 3 é menor do que 2, o 4 é menor do que 2 e assim por diante. Então, o n fatorial é sempre maior do que 2 elevado a n menos 1, porque eu tenho n menos 1 termo. Tá bom? E aí, então, agora eu faço a estimativa. Como é que seria essa soma? Essa soma é menor ou igual que 1, que é o primeiro termo, né? 1 sobre 1 fatorial. O meio continua sendo meio. E aqui agora eu comecei. Ó. O 1 sobre 3 fatorial, que é 1 sexto, é sempre menor ou igual que 1 quarto. Né? 1 sobre 4 fatorial é 1 sobre 24. É sempre menor ou igual que 1 sobre 3 ao cubo, que é 1 sobre 8. É uma estimativa grosseira, mas olha só, eu caí agora numa soma
que é a soma de uma progressão geométrica de razão meio. E essa daqui eu sei somar. Somo essa daqui, olha só. Tá lá, é a progressão geométrica de razão meio. Então, lembrando que tinha aqui, né? A soma é essa daqui, ó. Quando eu faço R igual a meio, fica 1 menos meio elevado a n, divididos por 1 menos meio. Mas 1 menos meio, nesse caso, né, divididos por meio, fica aqui o 2. Ó. E sobrou esse aqui que está aqui em cima, 1 menos 2 elevado a n. Uau! Então a gente já sabe o seguinte, olha, eu não sei somar isso daqui, mas eu faço uma estimativa e obtenho uma estimativa que é assim, essa soma é sempre menor ou igual que isso daqui. Tá bom? A soma assim. E eu posso obter uma estimativa que é independente do n. Assim como a outra lá em cima, essa daqui é menor ou igual que 2. Então, todas essas somas, qualquer O, é sempre menor ou igual que 2. Então, essa daqui é uma sequência que a gente diz limitada superiormente. Tá bom? Opa. Por quê? Porque todos os termos essa aqui é uma cota superior para todos esses números aqui. Além disso, além de ser limitada superiormente, é uma sequência que cresce, né? O Sn mais 1 é o Sn mais alguma coisa que é positivo. Então, é uma sequência que cresce. Em particular, ela não diminui, não decresce. E nessas condições, vale aí o teorema da completude dos reais, essa sequência aqui é convergente. Puxa, essa daqui é uma ideia bem forte, uma ideia interessante. Né? E aqui nós vamos usar essas ideias para fazer uma coisa muito boa. Né? Quando a gente tem uma coisa que a gente não conhece, que é essa daqui, a gente tenta estimar, tenta aproximar por alguma coisa que a gente conhece, que é essa de cada progressão geométrica. E aí, tendo controle sobre isso, a gente vai usar esse controle para obter informações sobre esse daqui que é desconhecido. Né? Então, é uma comparação bem bonita. Né? E esse é uma coisa recorrente em matemática. Né? Você tem lá uma coisa complicada, tal, você tenta comparar ou ter uma ideia com coisas conhecidas. E aí, então, você acaba tendo informações sobre esse outro que é desconhecido. Isso vai ser importante. Né? Então, agora sim, vamos começar a falar sobre séries. E para falar sobre séries, a gente vai usar aquela ideia de integral imprópria que a gente já usou na transformada de Laplace. Na transformada de Laplace, a integral era de 0 até infinito. Nós vamos ilustrar, só porque aqui a gente vai precisar do 1 até infinito, uma integral como essa daqui. Como é que a gente calcula uma integral imprópria como essa? A gente calcula a integral daqui até aqui, um número finito, e essa integral é uma integral própria, né, no sentido que a gente pode fazer, e depois faz o limite com isso aqui tendendo ao infinito. Uau! Esse é o jeito da gente calcular uma integral num domínio ilimitado. Né? Se você pensar em que essa daqui é a área abaixo do gráfico, essa área seria a área de uma região ilimitada, né? Porque você vai até o infinito. Né? E como é que você calcula? Olhando o limite. É claro que esse limite pode ou não existir. Né? Se não existir, paciência, a gente diz que a integral imprópria é divergente. Mas pode acontecer de essa integral, esse limite existir. Oba, se ele existe, apesar de ser uma região ilimitada, ela tem uma área finita. E aí, então, você diz que a integral imprópria é convergente. Ora, a gente viu aqui no início, né, que essas somas podem ser vistas como a área abaixo do gráfico. Podem ser vistas como a área abaixo do gráfico. E aí você pergunta, bom, se eu fosse fazer a integral imprópria disso daqui, dessa sequência, como é que seria? A gente calcula as integrais até uma região finita,
que é essas somas parciais, e depois faz o limite disso com o n tendendo para infinito. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Isso daqui é importante. Ó. Essas, vamos fazer aqui para a gente distinguir, né? Isso daqui, ó, é o análogo das somas dessas integrais aqui, que é o análogo dessa de cá. Então, a soma finita é assim. Isso compara com isso. Agora, se eu quero a integral imprópria, eu vou agora fazer o limite daqui com n tendendo para infinito. Né? E aí sim, a gente chega então no que é as séries. O que são as séries? As séries são isso daqui. Ó. Essa expressão é uma série. E ela é uma série correspondente a essa sequência AJ. E o AJ é dito o jésimo termo da série. A gente faz isso daqui, independente dela convergir ou não, a gente diz que essa daí é a série. Tá bom? Agora, a soma, né, a série converge se existe isso daqui, é o limite das somas parciais. A soma de 1 até infinito, que seria isso daqui, é o limite assim, ó, soma de 1 até n e faz o n tender para infinito. Né? Então, se esse limite existe, você diz que a série é convergente. E se esse limite não existe, a série é dita divergente. Tá bom? Então, essa é que é a ideia. Né? Muito semelhante a um conceito que a gente já viu, que é o conceito das integrais impróprias. Elas foram usadas bastante lá nas transformadas de Laplace, etc. Tem um papel importante. E aqui agora, então, a gente está fazendo isso daqui com as sequências. Então, voltando, só para a gente ter uma ideia, assim, resumindo a aula até agora, né? A gente definiu o que são as somas parciais. As somas parciais, voltando aqui no início, são sempre assim, né? Somas parciais são isso daqui. Dado uma sequência, se soma em geral para uma sequência qualquer, é essa daqui. Essas são as somas parciais. E elas podem ser interpretadas como área abaixo do gráfico dessa sequência, né? Do gráfico da sequência. Ótimo. E aí o que seria então as séries? As séries seriam o limite dessas somas com n tendendo para infinito. Se você olhar aqui, né, o limite dessas somas com n tendendo para infinito é também a área de uma região ilimitada, assim como são as integrais impróprias. Então a série é o limite disso daqui. Tá bom? Essa imagem é sempre bacana porque ajuda a gente a entender. Agora, exatamente como na integral imprópria, nessa integral imprópria que a gente está vendo aqui, ó, o que tem que acontecer para essa integral imprópria convergir? Ora, a função tem que tender a zero no infinito, porque se ela não tender a zero, essas integrais impróprias não convergem. É o mesmo caso aqui das séries, né? Okay? Para essa série convergir, os termos têm que ser um pouquinho bem comportados lá no final, porque senão não dá certo. E de fato, olha só, vamos supor que a série converja e esse aqui é o limite. Existe o limite até infinito. Né? Se eu calcular o limite da sequência anterior, também vai dar L. Né? Esse daqui é um dos paradoxos do infinito. Né? No infinito, o infinito menos 1 é infinito. Pô, uma brincadeira, mas é claro, é só usar as definições corretas. Tanto faz fazer o limite com n sendo, né, o n tendendo para infinito, como o limite do n tendendo para infinito de Sn menos 1. Dá sempre a mesma coisa. E a diferença entre os dois é exatamente o AN. Então, qual é o limite com n tendendo para infinito do AN? É o limite disso daqui, que é um menos o outro e dá zero. Uau! Então, supondo que a série convirja, a gente concluiu que o termo geral tem que tender para zero. E está aqui o resumo dessa situação. Né? Para a série convergir,
necessariamente esse limite tem que ser zero. E aqui vale a pena um comentário, porque muita gente confunde. Esse não é um critério C e só C. Aqui o que a gente concluiu? Supôs que ela convergisse e aí concluiu que o AN é zero. Agora, se se esse limite for zero, a série não converge necessariamente. Então não vale a volta disso. Vale assim, convergiu ou convergiu. O termo geral tem que tender a zero. Agora, o termo geral tende a zero. Ela pode ou não convergir. Nós vamos ver esse caso logo adiante, um contra-exemplo importante aqui. Né? Como é que a gente usa esse resultado? A gente usa esse resultado assim, olha. Se o limite não for zero, a série não pode convergir. Por quê? Porque se ela convergisse, o limite daria zero. E é esse o critério que a gente vai usar aqui, olha, no próximo exemplo, daquela progressão geométrica. Você olha a progressão geométrica e diz, bom, o termo geral da progressão geométrica é esse daqui. Okay? Aí você olha para a série correspondente a essa progressão geométrica. Essa série converge. A ideia é o seguinte, olha, para convergir, o limite do termo geral tinha que tender a zero. E o único jeito desse limite ser zero é o R ser zero e o primeiro termo ser zero. E aí, é claro, a série é a série trivial, tudo igual a zero. Né? Então, o único caso em que a série aritmética converge é aquele em que tanto o primeiro termo quanto a razão são nulos. Fora disso, ela não converge. Então, a gente usou de maneira correta. Né? Como o limite não é zero, ela não converge. Tá bom? Ok. Agora aqui, olha, vamos ver uma outra situação em que a gente vai decidir sobre a convergência, né, da série, mas só para a gente ter uma ideia daqui. De novo, a gente vai usar aquela história. Vamos supor agora a progressão geométrica. E a gente vai falar da série geométrica agora. Okay? Vamos supor que o primeiro termo é 1, não tem problema, e que a razão seja uma razão genérica. Então, o jésimo termo é esse daqui. Ok? Ok. Bom, se o R for maior ou igual que 1, se o R for maior ou igual que 1, esse limite aqui dá infinito. E aí a série não converge. Por quê? Porque o termo geral não tende a zero. Agora, se o termo for menor do que 1, o termo geral tende a zero. E ela pode ou não convergir. Mas aí a gente tem que olhar com mais cuidado. Vamos olhar com R menor do que 1, como é que são as somas. As somas são essas aqui. Né? Okay? Por aqui a gente já percebe, né? Se o R for maior do que 1, esse limite aqui é horrível. Né? Mas se o R for menor do que 1, esse limite daqui dá zero. Esse limite daqui dá zero. E se esse limite dá zero, né, a gente conclui então que passando o limite aqui, esse limite aqui dá esse número. Uau! Então, nesse caso da série geométrica, a gente consegue calcular a soma explicitamente. Em muitos casos, a gente não consegue isso. De fato, calcular explicitamente é um caso muito raro nas séries. E é importante, essa série geométrica a gente conhece tudo. Conhece o primeiro termo, o termo geral, né, as somas parciais e a soma da série inteira a gente conhece por isso daqui. Tá bom? Então essa a gente vai usar bastante essa série daqui. Ok? Ok. Agora vamos ver um outro que a gente já viu aqui um exemplo anterior, um exemplo interessante sobre essa sequência daqui, olha, né? A sequência é 1 sobre 2 elevado a j. Perdão, 1 sobre j elevado a 2. Né? Decidir sobre a convergência dessa série. A gente já fez aquelas estimativas usando a integral, né, abaixo do gráfico. Vamos voltar lá para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor. Está aqui, ó, a gente já tinha estudado ela nesse exemplo daqui. Pegou as somas parciais são essas, a gente não sabe calcular essas somas parciais, ainda não tem um Gauss para isso daqui, mas a gente fez essas estimativas
com base na integral. A gente sabe fazer integral, está tudo bem, né? Então é menor ou igual que isso daqui. Tá bom, né? Essa estimativa a gente obteve. Agora, como é que a gente estuda a convergência dessa série? Vamos voltar lá, né? Tá aqui, ó, né? A gente quer estimar esse aqui, agora a gente está no exemplo 7, né? A gente já teve essa estimativa, ó. É sempre menor que 1 menos 1 sobre 2. E que é menor do que 2 para todo n, tá bom? Ok? Então, o que você tem? A primeira propriedade é que ela é crescente. O seguinte é um número positivo mais o anterior. Então, ela sempre aumenta, né? De fato, se você pensar, basta que seja não decrescente, basta que não diminua. Okay? Bom, se não diminuir, tá bom. Além disso, é limitado superiormente. Né? O gráfico disso daqui, talvez só para a gente ter uma ideia um pouquinho grosseira, mas que talvez ajude a gente a entender, é o seguinte, ó. Vamos fazer o gráfico aqui dessa sequência. Okay? O gráfico disso daqui. Então o gráfico vai ser assim, ó. Aqui no primeiro vai ter um número, depois vai ter outro número, depois vai ter outro número. Ela sempre aumenta, sempre aumentando. E além disso, é limitada superiormente. Aqui, ó. Né? Esse é o desenho que está lá na aula 1, e vale a pena vocês entenderem bem. Então a sequência está fazendo assim, está aumentando, aumentando, nunca diminui, sempre aumenta, né? E não pode passar disso daqui. Então ela deve ter um limite com n tendendo ao infinito. Tá bom? Então esse é a completude dos números reais. Esse funciona direitinho. Tá bom? Então o que a gente conclui? Que apesar da gente não saber qual o valor dessa soma, essa soma converge para alguma coisa. Tá bom? Então, essa soma é um número, né? A diferença entre esse caso e o outro aqui da série geométrica é que aqui a gente viu o valor do limite. Aqui a gente sabe que converge, mas não sabe o limite. E em se tratando de séries, o melhor que você pode dizer é se converge ou não. Calcular o limite de uma série é raro. A gente vai ver que essas somas não são assim muito razoáveis de serem calculadas, né? Tá bem? Ok. Agora a gente está pronto para fazer esse teste de convergência, né? Ok? Então é o seguinte, a gente vai testar, a série converge ou não? Tá? É isso que a gente vai fazer. Um dos testes importantes é aquele que a gente viu lá no exemplo 3. Vamos voltar no exemplo 3 para a gente brincar um pouquinho e não deixar isso tão solto, né? Esse exemplo aqui simboliza bem o caso geral. A gente considerou essa série, que é essa sequência, que está sobre o gráfico de uma função conhecida, 1 sobre t ao quadrado. E aí a gente conseguiu estimar as somas parciais usando a integral usual. Calcula essa integral, faz o limite, etc. Ora, não precisa ser necessariamente o gráfico disso daqui. Pode ser o gráfico de qualquer outra função. Tá bom? E é isso que a gente vai ver aqui nesse próximo exemplo, né? Olha só, suponha que eu tenho uma função assim. Ela tem que ser contínua, não decrescente, né? A função não pode aumentar, né? E é sempre positiva para todo t no intervalo 0 infinito. Então a sequência correspondente, por exemplo, 1 sobre j ao quadrado, que é o exemplo que a gente viu, né? É tal que, né, essa série converge, se e só se a integral imprópria também converge. Então, ou uma ou outra. Ou as duas convergem, ou as duas divergem. E está aqui o exemplo, né, que a gente está repetindo mais ou menos aquela figurinha antes, né? A gente vai ter uma informação a mais, que é se e só se. A gente vai ver como é que isso daqui funciona. Então, a gente considera a área abaixo do gráfico, né, e a gente vai deslocar esses retângulos, às vezes para cá, às vezes para lá. Aqui a gente considerou do A2 em diante, né? E aqui a gente considerou do A1 em diante, mas fazendo assim, ó, né? Do A1 em diante.
Como é que a gente usa essas duas situações? A primeira é essa daqui, né? Como a gente tinha visto lá, né, de acordo com essa figura, a soma do 2 em diante pode ser estimada por essa integral. Então, do 2 em diante, né, o A2 mais o A3 mais o AM é estimado pela área de 1 até N. Aí, se você soma o primeiro termo, essa soma é menor ou igual que isso daqui. Esse é idêntico ao que a gente tinha visto lá no exemplo 3. Agora, se a gente desloca para o outro lado, a gente pode perceber o seguinte. Agora eu vou olhar que a soma das áreas dos retângulos são maiores do que a área abaixo do gráfico, né? De fato, olha só. Se eu calcular a integral de 1 até n mais 1, isso aqui é sempre menor ou igual que isso daqui, ó. A área do primeiro retângulo mais a área do segundo, do terceiro, do nésimo retângulo. Aqui não está aparecendo, mas o n está por cima aqui, né? Exatamente como esses outros de cá. Então, a integral de 1 até n mais 1 é sempre menor ou igual que essa soma aqui, que é o SN. Então, a gente conclui, olha só, um sanduíche aqui, né? O SN por aqui por cima é menor ou igual que a integral de 1 até n mais 1. E por outro é maior do que essa outra. Então, olha só, usando lá a completude dos reais, que é o ponto fundamental aqui dessa situação, é o seguinte: suponha que essa integral aqui converge, né? Então, vamos supor que aqui, ó, a integral imprópria seja convergente. Vamos supor primeiro isso outros. Vamos supor primeiro isso daqui, que essa integral aqui seja convergente. Então, esse número é sempre menor ou igual que esse daqui, ó. O SN vai ser sempre menor ou igual que 1 mais L. Então, ela é limitada superiormente. Por que é sempre menor ou igual? Porque quando eu passo daqui para o infinito, como a função é sempre maior ou igual que zero, eu só estou somando coisas. Então, essa integral aqui funciona. Se isso daqui funciona e ela é limitada superiormente, ela é uma sequência não decrescente, limitada superiormente, essa daqui converge. Ok? E mesma hipótese, mesmo argumento, pode ser usado agora no contrário, né? Suponha que a série converge. Então, isso daqui é sempre menor ou igual que está aqui, olha, né? Essa soma do lado de cá. Então, essa sequência é limitada superiormente e monótona, né? Não decrescente. Então, converge também. Então, uma coisa converge sem só ser, a outra também converge. Tá bom? Esse é um teste super importante, né? E é bom porque faz referência a alguma integral que, de um jeito ou do outro, a gente já domina de algum jeito, né? Então, vamos usar esse teste para fazer isso daqui, ó. Calcular, decidir sobre a convergência das P-séries. O que são as P-séries? Né? São as séries assim, né? 1 sobre J elevado a P. Então, há 2 séries, a gente já calculou 1 sobre J ao quadrado. E a gente pode pensar nisso para qualquer P. Em geral, elas são as P-séries. E, claro, que elas desempenham um papel importante no que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, vamos lá. Vamos decidir sobre a convergência. Então, a primeira coisa é que, sim, elas estão sobre o gráfico de uma função conhecida, que é esse daqui. E o teste da integral agora pode ser usado. O teste da convergência da integral. Então, vamos lá. Vamos calcular isso daqui, né? Isso aqui é uma função contínua, não decrescente, e todas positivas, etc., né? O gráfico disso aqui, vocês se lembram, né? O gráfico é uma coisa que é sempre assim. Deixa eu tentar desenhar. Perdão. Deixa eu tentar desenhar aqui o gráfico dessas funções. São assim. Aqui estão os eixos cartesianos, né? Vou mudar a cor aqui só um pouquinho para... O gráfico vai ser uma coisa que é assim. Peraí que eu tenho que desenhar. Tem que ser uma coisa, uma caneta assim. Então vai desenhar assim.
Uau, não está muito bom não, mas a ideia é essa, né? É que isso aqui, quando o t aumenta, um sobre t aumenta também, e o t aumenta também, e um sobre t elevado a p diminui. Um negócio como esse. E o que você está calculando aqui? A gente está calculando, a área abaixo do gráfico dessa função de um até um resultado mais adiante, seria de 1 até R, seria essa área daí. Está horrível o gráfico, mas eu acho que é só para vocês entenderem o que está acontecendo. Aí você calcula essa integral, né? Eu vou supor que o P é diferente de 1 de início, porque aí eu sei calcular essa integral. Aí eu calculo, essa integral é fácil de fazer, dá isso daqui, né? Essa daqui. E quando que esse limite existe? Opa, aqui depende disso daqui. Eu vou fazer o limite com R tendendo ao infinito, e o expoente aqui é que é o importante, né? Ok? Ok. Então suponha que o P seja maior do que 1. Então 1 menos P é negativo. E no fundo isso aqui é 1 sobre alguma coisa. Aí o limite existe, né? Então o limite existe desse negócio daqui, e aí a integral também existe, a integral é própria. Então, resumindo, se eu olhar a P série com P maior do que 1, essa série é convergente. Certo? Essa série é convergente. Se o P for menor do que 1, se o P for menor do que 1, aí deu errado, né? Esse aqui é um expoente positivo, isso aqui vai para infinito. Esse aqui vai para infinito. E a série diverge. Então, por exemplo, 1 sobre j elevado a meio diverge. O 1 sobre j elevado a 2 terços diverge. No entanto, se for 1 sobre j elevado a 4 terços, que é maior do que 1, converge. Tá bom? Então, isso daí é verdade. Agora, o caso P igual a 1 é um caso à parte, porque no caso P igual a 1, não dá para integrar, né? Fica 1 menos P aqui, daria 0 aqui embaixo, não dá para você aplicar. Essa é uma série super famosa, é conhecida como a série harmônica, porque se você olhar o 1 como sendo a nota fundamental, né? Esses outros, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, são os harmônicos dessa nota fundamental. E essa série é conhecida como série harmônica. É uma série super famosa. Aí você pensa, bom, ela converge ou não? O teste da integral, do jeito que a gente fez, não pode ser usado ainda, né? E a gente quer saber se ela converge. Aí você faz um teste assim, você vai no computador e calcula essas somas. E olha só, se você calcular com 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. 100 milhões de termos nessa série. Dá menor do que 20. Aí você pensa, pô, essa série converge. Né? Ok. Para ser maior do que 20, você tem que somar mais de 272 milhões de termos. Uau! É 100 milhões mais 100 milhões mais alguma coisa para ser maior do que 20. Né? Aí você pensa, eu juro que essa série converge. Mas, no entanto, não converge. Então, isso aqui é uma lição para a gente, olha, nunca acredite muito nas dicas do computador. Né? É sempre importante verificar. E aí você pode aplicar o teste, sim, da integral, só que agora é integral de 1 sobre t. E não tem jeito, é essa integral aqui. Essa integral dá o logaritmo, né? Fica o logaritmo de r menos o logaritmo de 1, que é 0, então fica isso daqui. Ó. E esse limite é infinito. Uau! Então a P série, a série harmônica, diverge. E aqui está uma coisa super importante para a gente ver. Ó. Era aquele caso do lema 1, lembra? Se a série era convergente, o termo geral tendia a 0. E aí você pode fazer a pergunta, bom, e se o termo geral tende a 0, o que acontece com a série? Não sei. Você tem que verificar. Por exemplo, essa P série, o termo geral é 1 sobre J. O termo geral tende a 0. E a série diverge.
Opa, então não vamos fazer esse erro muito simples. É muito comum, mostre que a série converge. Aí você vai lá, calcula o limite quando o termo geral tende a zero e conclui a série convergente. Mentira! Esse é um erro muito comum, não vale a pena fazer assim. Tá bom? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. A gente já tem o teste da integral, né? Agora vamos falar de um outro teste, que é o teste da comparação. Para isso, a gente vai usar esse daqui como modelo. Ó. Esse daqui como modelo. Né? O que está acontecendo com a série 1 sobre j fatorial? 1 sobre j fatorial. Vamos voltar lá um pouquinho no exemplo que a gente já tinha visto, esse exemplo 6, e vamos entender o que está acontecendo aqui nesse exemplo, porque esse exemplo ajuda a... Cadê? Opa, não é no exemplo 6, é um pouquinho atrás. No exemplo... Opa, deixa eu voltar ainda um pouquinho. Cadê o 1 sobre j? Está aqui, o exemplo 4. Né? A gente estava estudando essa sequência, olhou para as somas parciais e comparou as somas parciais com uma outra série no fundo. Essa daqui é a série geométrica de razão meio. A gente comparou essa daqui com outra série. E essa daqui é uma série boa. Uma série boa porque essa série a gente sabe calcular a soma. Deu isso daqui. Né? Entende? Então, olha só qual vai ser o argumento que a gente vai usar logo a seguir. Eu tenho uma série estranha, eu não sei bem, mas sei comparar com uma outra que converge. Se essa daqui converge, essa daqui também vai convergir. Tá bom? Esse é o argumento que a gente vai usar logo adiante. Né? Então, como é que a gente usa esse argumento? Vamos voltar lá. Ops, voltando aqui, né? Aqui é essa aqui a série que a gente vai fazer, olha, né? Vamos decidir sobre a convergência dessa série. Comparando com a série geométrica de razão meio, a gente viu que essa daqui é sempre menor ou igual que isso, que é limitado independente do n. Né? Então, essa série daqui, ela sempre aumenta e é limitada superiormente. Pelo axioma da completude, ela converge. Tá bom? Agora, né, por que isso daqui é verdade? A gente comparou essas duas séries. Ó. A série 1 sobre j fatorial com a série correspondente à sequência da progressão geométrica. E aí a gente vai generalizar essa ideia. É super simples. Né? Suponha que eu tenha duas séries, né, que sejam de termos positivos. Qual a importância dos termos serem positivos? É que as sequências das somas parciais nunca diminuem. Esse é um ponto importante aqui. Né? Então, tá lá, eu vou supor que isso aqui é verdade, né, para todo J assim. Então, olha, se o de cima converge, com mais razão o de baixo converge também, por esse tipo de majoração que a gente fez aqui. Agora, se o de baixo diverge, o de cima também tem que divergir. Tá bom? Então, é um teste de convergência nesse sentido. E é exatamente uma formulação um pouquinho melhor do que a gente viu lá. Né? Por exemplo, suponha que o BN convirja, essa soma é sempre igual a L. Então, quando eu olhar para isso daqui, os termos são sempre positivos, esse é sempre maior ou igual que esse, e esse daqui é L. Então, esse primeiro é limitado superiormente. Como é não decrescente, esse daqui converge. Né? Okay. E o contrário, suponha agora que o de baixo diverge. Se o de baixo diverge, a única chance é ir para mais infinito. Por quê? Porque os termos são sempre maiores ou iguais que zero, ela nunca diminui, se ela não converge é porque vai para infinito. Como essa outra daqui é sempre maior ou igual que essa daqui também tende para infinito. Tá bom? Então tá aí a comparação entre elas, está tudo direitinho. E agora a gente vai elaborar um pouquinho mais. Né? O teste da comparação, ele é muito bom se você conseguir comparar com uma coisa que converge ou com uma coisa que diverge. Mas nem sempre você tem
essa flexibilidade, né, de, eu vou comparar com a série que eu já conheço. Então tem um critério que no fundo usa o teste da comparação, mas de um jeito um pouquinho diferente. Ele é inspirado também na série geométrica. Aliás, essa série geométrica é a inspiração para quase tudo aqui, né? É a única que a gente conhece tudo, então a gente compara tudo com ela. Na série geométrica, quando você compara o termo seguinte com o anterior, né, está aqui em cima, o termo seguinte com o anterior, vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Okay? Você sabe que isso é exatamente a razão, é a definição da razão. Então o seguinte é R vezes o anterior. Agora, mesmo que eu não tenha uma coisa exatamente como essa, eu posso imaginar que eu tenho uma série em que o AJ mais 1 dividido por AJ é igual a L. Então é como se o termo seguinte fosse L vezes o anterior, muito parecido com a série geométrica, tá bom? Então vamos supor isso daqui, ó. Nós vamos supor, né, que a existência desse limite aqui embaixo, né? Então vamos supor que esse limite aqui existe. O que significa esse limite existir, né? A existência desse limite significa que esse quociente é próximo de L. E tão próximo quanto se queira, tá certo? E aqui vai ser importante a gente ver, a gente tem uma definição de limite muito rigorosa, né? Se a gente só disser assim, isso aqui está próximo de L para valores grandes, a gente não consegue operacionalizar o que a gente vai fazer. Então, olha só qual é a definição rigorosa de limite. O que significa que esse quociente está próximo de L para todo J suficientemente grande? Significa isso daqui, ó. Dado o epsilon maior do que zero, né, existe um J0, com a propriedade de que isso daqui, olha, né, a diferença entre esse quociente e o L é menor do que epsilon para todo J suficientemente grande. Isso foi outra coisa que a gente insistiu bem na aula passada, na definição de limite, né? Ela é semelhante à definição de limite de função contínua, mas o importante é que você tem uma estimativa dessa daqui para todo J suficientemente grande. Aí você manipula com essa desigualdade, isso aqui significa que o quociente está sempre entre esses dois, né? E aí se você multiplicar por AJ, você obtém isso daqui, ó. Para todo J suficientemente grande, o AJ mais 1 é menor do que isso e é maior do que isso daqui. Então, esse número que está aqui funciona como se fosse a razão da progressão geométrica, né? Não é exatamente igual como na progressão geométrica, mas é menor, o que é bom, né? Ou então, ele é igual, né, ao anterior multiplicado por isso aqui também é a razão, e agora ele passou a ser maior do lado de cá. Então, qual é o teste da razão? O teste da razão significa o seguinte, né? Se esse limite existir e o L for menor do que 1, olha só, é muito parecido com o caso da progressão geométrica. Então a série converge. Então, agora, se esse limite existir e a série, né, e o L for maior do que 1, aí você olha para cá, ó, né? Se o L é maior do que 1 e o epsilon for muito pequeno, isso aqui ainda é maior do que 1. E ele é maior do que uma coisa que vai divergir. Então ela também diverge. Tá legal? Nós já estamos bem no limite daqui, olha. Eu vou deixar para vocês olharem essa demonstração, é bem simples, e a ideia é só essa. Se o L for menor do que 1, você escolhe um epsilon que aqui é menor do que 1, e isso pode ser comparado com a progressão geométrica de razão menor do que 1. E se for de cá com L maior do que 1, você compara com a progressão geométrica de uma série divergente, né? Bom, ok. Aí agora sim, vamos olhar aqui uma brincadeira gozada. É um último comentário, eu peço vocês aí só 2 minutinhos a mais. É o seguinte, suponha que eu tenha essa função R elevado a J menos 1.
e a variável é o R. Tá bom? Se eu derivar isso aqui com respeito a R, eu tenho esse número aqui, ó, J-1, R elevado a J-1. E a pergunta é, será que isso interfere no caráter de convergência? Né? No caráter de convergência dessa série? Olha só, vamos aplicar o teste da razão aqui. Se eu aplico o teste da razão, aqui em cima fica, esse aqui é o AJ mais 1, né? Esse aqui é o AJ mais 1 dá isso daqui. E embaixo dá o AJ, que é menos 1, isso daqui. Fazendo o quociente, deu aqui, sobra um R aqui em cima e fica esse fator. No limite da R. Então, se o R for menor do que 1, essa série aqui converge. Mesmo você tendo multiplicado por isso daqui, que é um número grande. O mesmo argumento pode ser aplicado para a derivada segunda. Usa o mesmo argumento e não tem problema nenhum. Né? Então, as derivadas não interferem no caráter de convergência da série. Né? E a última observação é essa daqui. Ó. O teste não diz nada se o L é 1. E aí, se vocês olharem, de fato, se o limite for 1, ela pode ou não convergir. E aí o teste é inconclusivo. Tá bom? Desculpa, a gente passou aí um minutinho a mais, mas valia a pena a gente comentar essas coisas. Tá bom? Então a gente termina aqui essa aula. Na próxima semana já tem a tarefa relacionada com essas convergências aqui. Vocês vão então decidir sobre a convergência ou não de série usando esses testes que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Tudo bem? Tem ainda alguma última pergunta, alguma dúvida? Eu insisto que vocês devam ir lá nessa planilha aqui para escolher os novos grupos do módulo 3, tá bom? Então tá certo, até a semana que vem. Um abraço para todos